Deus. Abra a palavra de Deus em Êxodo 23, não é o texto básico, mas o texto do estudo. Essa meia hora dá para que eu venha passar algumas informações sobre prosperidade. Isso está no Antigo Testamento, é a saída do povo do Egito. Então, Êxodo 23, no versículo 25. A gente poderia ler até o versículo 20. Você abriu a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de lermos a tua palavra, com a nossa igreja aberta, com liberdade, Senhor, religiosa. Tu permita que nosso país possa ter sempre essa liberdade, porque declaramos como servo do Senhor que o país, o Brasil, é do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que abençoe o teu povo que está reunido, Senhor, nesse país, Senhor. E agora também que a tua unção, a tua presença esteja aqui conosco, trazendo direcionamento para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu até coloquei um estudo que fiz, não são minhas palavras, mas em cima de um estudo, mas eu botei estudo bíblicos. E botei meu nome só para saber quem escreveu aqui o estudo bíblico. É ser próspero ou rico. Uma das coisas que nós precisamos ter como direcionamento da palavra de Deus. Prosperidade, no sentido bíblico, é a medida das bênçãos de Deus em nossas vidas. E vocês vão observar que é importante nós termos essa noção quando Deus começa a nos abençoar. Contar a bênção da Mariana e a bênção de outras jovens que já estão acontecendo, são fortes, são maravilhosas, né? É muito gostoso. É muito bom quando nós percebemos que Deus está mudando algumas coisas na nossa conta bancária. E nós podemos chegar e trocar a nossa camisa, o sapato começa a ser novo, isso é muito bom. Mas a Bíblia nos orienta a termos cuidado com isso. Porque podemos ter um coração fechado. E a gente tem que entender o que é prosperidade e riqueza. E a Bíblia consegue separar isso muito bem. A Bíblia, quando fala de um homem que chegou diante de Jesus Cristo, diz que o jovem queria salvação. A Bíblia diz que esse jovem era um jovem rico. A Bíblia não diz que esse jovem era um jovem próspero, porque se ele fosse próspero seria diferente. Mas ele era rico. O seu coração estava preso à sua riqueza. Parece que esse jovem tinha um amor muito grande àquilo que possuía. E aí a palavra de Deus diz que ele não conseguiu. No momento que o Senhor fez um pedido a ele. Ele queria a salvação. Ele achava que tinha tudo conquistado. Ele poderia conquistar também a salvação, que era uma boa coisa. O Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo passada estava trazendo uma expectativa nova, um investimento, quem sabe. E ele colocou assim no seu coração. E o Senhor Jesus, que é Senhor, é onisciente, disse para ele: olha, jovem, tudo bem, eu só vou fazer um pedido a você. Pega a sua riqueza, dê aos pobres, depois volta e segue, você terá tesouro nos céus. Aquele jovem fez a comparação do tesouro dos céus que ele não estava vendo, que ele não conseguia perceber que bênção era essa. E seguiu Jesus, que disse para que ele largasse as riquezas. E quando ele pesou a sua balança, ele entendeu para o lado do seu coração, e não para o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele homem sai triste e sai sem salvação. Será que Jesus queria o dinheiro daquele jovem? Jesus precisava do dinheiro dele? Não, certamente não. Jesus estava deixando um exemplo de pessoas que, quando conquistam muito, elas começam a olhar o seu umbigo e não conseguem mais olhar à frente. Começam a ser egoístas e não conseguem mais abençoar. Conseguem ter material, conseguem ter bens, mas não sabem dividir. E aí Jesus começa a mostrar que a sua palavra vai trazer ensinamento, mas a palavra de Deus também vai trazer ensinamento, porque ele completa a palavra. E a palavra de Deus que nós estamos estudando vai falar de prosperidade cristã. E a prosperidade cristã é uma ação divina. As pessoas podem ser ricas, mas às vezes elas não são prósperas. Elas podem ter riqueza no
sentido como a gente fala riqueza. Mas às vezes as pessoas são ricas, mas elas são prósperas. Porque ela tem algo divino nela. Às vezes elas são ricas e não são prósperas. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando quando a pastora ontem falou de Nabal. Lembra Nabal? Isso. Eu lembrei que esse homem, eu até comentei aqui sobre violência e falei dele, mas eu lembrei que esse homem era um homem rico. Esse homem, se você for ler a palavra, esse homem era muito rico. Tinha bastante bens, tanto é que Davi defendeu esses bens dele. Mas na hora de ele querer abençoar, ele não tinha misericórdia. Ele não quis abençoar. As pessoas quando só têm o coração preso à riqueza, ao dinheiro, elas não conseguem nem emprestar a caneta. A caneta fica difícil. Porque se ele emprestar a bique e a bique não voltar, ele vai fazer um inferno por causa dessa bique. Você está entendendo o que o professor está falando? Amém? 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 É uma coisa tão simples, mas ele é tão preso àquilo que ele quer de volta. Não, é a minha bique. Por favor, devolva. A pessoa estava precisando e não consegue. Então a palavra de Deus vai mostrar que obter a prosperidade, todos nós podemos obter a prosperidade. Todos nós podemos ter a visão de crescimento. Nós temos, amém, igreja? Amém. Nós temos, nós não queremos, começamos num patamar e queremos ficar nele. Aí as pessoas vão falar, então, pastor, sou da teologia da prosperidade? Não. Não é questão da teologia da prosperidade, é questão de nós olharmos a palavra de Deus como ela nos ensina e como eu posso prosperar, como eu posso crescer. Se eu estou no primário, eu não quero ficar no primário, eu quero ir para o ginásio. Se eu estou no ginásio, eu quero fechar ele, passar para a faculdade. Mas se eu estou na faculdade, posso, eu quero fazer o mestrado. Mas se fiz o mestrado e posso, eu vou para o doutorado, eu quero crescer. Se você está trabalhando como funcionário, você quer pegar um outro cargo, melhorar, você vai trabalhar mais, porque você trabalha ali, eu ligo aula, eu de banco, você trabalha numa função, daqui a pouco você quer ser um caixa, que é melhor, mas daqui a pouco você pode ser um gerente, subgerente, e crescer. Mas daqui a pouco você não quer mais trabalhar no Banco do Brasil, você quer trabalhar na Procuradoria Geral, você tem outras visões, você estudou, se preparou. Há problema nisso, irmão? Não. Mas a Bíblia vai falando que há pessoas que elas se fecham porque o dinheiro começou a falar mais alto no seu bolso. Isso é perigoso. E principalmente quando nós falamos do povo de Deus. Porque se o dinheiro ficar muito forte, aí aquela questão da violência que eu coloquei, nós vamos agredir outras pessoas, nós vamos menosprezar aqueles que estão, por enquanto, ainda não recebeu a bênção de Deus. Porque alguém falou aqui hoje, eu acho que foi o Paulo, que há tempo para todas essas coisas. Creio que foi você. Penso que foi você e foi, né? Há tempo para tudo, é verdade. O tempo que Deus vai trabalhar na minha vida para trazer minha prosperidade, de repente vai demorar 5 anos, mas vai trazer. Deus até usou você, porque você não sabe o texto que eu ia falar hoje. Então, Deus vai usar o tempo. Outros vão demorar 2 dias. Outro vai ser de hoje para amanhã. Amém. Mas no momento que eu recebi a bênção, como povo de Deus, eu tenho que ter um cuidado. Porque a minha prosperidade, que é prosperidade em relação à palavra de Deus, não pode ser riqueza na minha mente. Se a igreja entende, diga amém. Amém. Não pode se tornar riqueza, tem que continuar sendo prosperidade. E prosperidade, eu vou ter o coração de Deus, um coração misericordioso. Então, prosperidade não se trata, e aqui não se trata, né, de ser rico, quem fala, e ter ótima saúde. Tem gente que fala assim, eu sou próspero, eu tenho ótima saúde e sou rico. Essa não é a questão. Tem outras coisas, a prosperidade bíblica é você ter um bom esposo, uma boa esposa, bons filhos. Isso é prosperidade. Há pessoas que eu conheço, e vocês conhecem também, que elas não moram em mansão, mas são prósperas. É maravilhoso estar na casa dessas pessoas. A simplicidade, pode ser que a LED dele não faça assim. Vai lá, para. Continua. Ele tem que pegar ainda um botãozinho, porque qualquer disso está ultrapassado já, né?
Porque esse botãozinho já vai estar ultrapassado. Mas na casa dele é botãozinho. Mas tem paz. Né? Tem paz. Ele tem felicidade, ele consegue sorrir. O café com leite dele é tão gostoso. Porque isso é prosperidade. Nem todo mundo, nem todas as pessoas serão ricas. Diga para o seu irmão, nem todo mundo será rico. Mas todos podem ser prósperos. É diferente. Você pode dar glória a Jesus? É isso que o mundo não entende. É por isso que o mundo começa a achar que a gente é meio doido. Né? Porque nós estamos morando assim, e a pessoa fala, mas ele é feliz. Olha só, eles conseguem sorrir. Você sabe que tem pessoas que reparam o seu sorriso? Tem pessoas que estão olhando na rua, vocês não nem imaginam. Às vezes tem pessoas olhando vocês, e olhando aquela jovenzinha, né? Qual é o seu nome mesmo? Maria, desculpa ter esquecido. Mas não esqueça mais não, tá? Deus já me abençoe a minha mente. Maria, aí via a Maria passando feliz, aí a outra já, por que aquela moça é feliz? Eu estou aqui no meu carro do ano, ela está andando a pé, está lá feliz, sorrindo, alegre. As pessoas têm reparado isso, mas sabe por quê? Essa felicidade da Maria não depende de dinheiro, depende da paz, do shalom que Deus dá a ela. Então, prosperidade é isso. Então, vamos ver esse texto, porque nós precisamos obter a prosperidade do Senhor. Esse texto aqui, em Êxodo 23, diz: Deus promete a posse da terra ao povo, não promete? E aqui, no texto do versículo 20, eu falei 25, mas leia aqui. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Prosperidade tem a ver com obediência à palavra de Deus. Então, se você está sendo abençoado, você tem que estar na obediência. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele. Porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhes ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos filisteus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, despedaçarás em todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus. Olha o detalhe aqui no versículo 25. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Aí começa a prosperidade. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas saúde nenhuma. Mas é interessante que o cristão, nós começamos a servir a Deus, aí você tem que entender o amor de Deus. Você coloca a mão na área que está tendo problema, que o pastor está distante, não é o pastor que cura, não é o diácono que cura, não é o homem que cura, é o Senhor. Nós cremos. Claro que Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa o homem para abençoar o homem. Por isso você precisa tratar bem o seu irmão. Essa palavra foi da minha paternidade. O pastor Manuel, quando me falou isso a primeira vez, eu nunca mais esqueci. Ele disse: pastor Pedro, guarda essa palavra. Deus usa o homem para abençoar o homem. Então trate sempre todos bem. Você nunca sabe como você vai precisar de seu irmão. Tem pessoas que tratam o irmão mal, porque hoje o irmão está sem dinheiro. Hoje você está por cima e ele está por baixo. Você é cabeça e ele é cauda. Mas isso está num sentido muito pesado. E a pessoa está sentindo isso. Eu não preciso. Eu tenho, eu estou bem, eu conquistei. E a irmã está sentindo lá. A gente pode falar com Deus: Senhor, eu estou na obediência. Eu preciso que essa porta seja aberta. Eu preciso ver o resultado do meu filho. Deus está dando estratégia. Tem visto Deus dar estratégia aos irmãos aqui.
Você está trabalhando uma coisa, você está dando estratégia a outras coisas para você fazer, para que você possa prosperar. Liga, profetiza para o seu irmão: Deus te dará prosperidade. Agora continue a frase. Fala assim para ele: fica em obediência. É isso. Malaquias 3, está lá no finalzinho. E a gente fecha essa parte aqui. Malaquias 3. Olha, antes do livro do Novo Testamento, você vai achar Malaquias. Tá? É o último livro. Antes de Mateus. Vai em Mateus, volta um pouquinho. 3, 10 e 11. É um texto que eu vou ler um texto para explicar aos irmãos. Vamos tirar o exemplo para fechamento do estudo nessa manhã. Vamos entender isso aqui. E vou ler no versículo 6. Estou falando de obediência. Eu estou falando por que Deus abençoa os seus servos. Eu estou dizendo a você que esse tempo, Deus está dizendo o tempo da luta, o tempo da dificuldade financeira, ele vai passar. É promessa de Deus para a sua vida. Você é filho, está debaixo dessa promessa. Né? Nós temos aprendido que Deus pode mudar as coisas de um dia para o outro. Pode. Pessoas chegaram aqui em nossa igreja. Quantos chegaram aqui em nossa igreja com muitas dificuldades financeiras e em períodos rápidos Deus tem resolvido essa situação. Você aprende a usar o seu dinheiro, ter sabedoria como gastá-lo. Antes gastava com a bebida, gastava com os colegas, gastava sem pensar. Hoje você tem a direção de Deus. Você fala: eu não preciso comprar isso aqui. Vai ter direção, você vai guardando, vai pagando as dívidas e vai acertando a sua vida e vai dando prosperidade, né? E abençoando a sua casa. Mas há esse segredo aqui que nós não podemos tirar na obediência a Deus. Nós não obrigamos os nossos membros da igreja a dar o dízimo. Nenhum pastor, por exemplo, eu, como pastor, eu não chego para os irmãos: irmão, você não deu o dízimo, eu não vou orar pelo irmão. Irmão, você não deu o dízimo, eu não quero falar contigo. Irmão, você não deu o dízimo, não dá shalom para mim. Né? Não. Porque a gente entende que às vezes as pessoas passam por dificuldades e já houve situação, eu não sei se você já passou por isso, mas já houve situação de pessoas chegarem e falarem: pastor, eu não sei o que eu vou fazer, porque se eu der o dízimo, eu não pago a minha conta de luz e eu não vou ter comida para a minha casa. O que eu vou fazer, pastor? Aí você fala assim: já sei o que o pastor falou, irmão, tenha fé, deve gritar do Senhor, depois se vira aí, tá? Vira, vai correr atrás. Aí essa é a ideia que os irmãos têm, mas eu não oriento assim não. Meu irmão, Deus fala uma coisa para você: se você não cuidar da sua casa, quem vai cuidar? Você vai deixar o seu filho sem comida, sem leitinho? Não. Você vai deixar a sua esposa sem um alimento? Como ela vai conseguir ficar outro dia? Você vai deixar a sua casa sem luz? E a geladeira? E a comida da geladeira? Não, você vai pagar as suas contas. Tenha paz, e Deus está entendendo o seu momento agora. Daqui a pouco você já vai conseguir dar o dízimo. Daqui a pouco, não passa às vezes nem 15 dias, irmão. Daqui a pouco eu vou contar: pastor, você não sabe o que aconteceu. Estava lá, aí vem esses telefonemas, sabe? Vem telefone, eu tenho emprego, tenho uma coisa para fazer. Aí chega o dia, aí vezes nem precisou usar o dízimo. Mas ele foi sincero com Deus. Irmão, aprende a ser sincero com o teu Deus. Seja sincero com o teu Deus. Pastor, eu não concordo com isso. Irmãos, as situações a gente tem que ver dentro da realidade. Como eu como pastor, não vou fazer isso nunca. Eu nem obrigo as pessoas a dizer. Agora, eu digo: há um segredo, há uma bênção para nós. E a Bíblia fala sobre isso. E a prosperidade tem a ver com dizimar. A pregação não é sobre dízimo, é sobre prosperidade. Mas no ponto aqui da prosperidade tem a ver com eu dizimar. Por isso eu falo aos jovens que estão começando a trabalhar: comece a dizimar. Comece a tirar o de Deus. A irmã Kátia, me permita falar, eu acho que foi a sogra dela. Não foi sua sogra?
ensinou para ela um segredo. Ela já está lá no céu. Uma mulher de Deus, e abriu vários trabalhos aqui, onde teve aqui serviço do Senhor. Mas ela contou que essa senhora que foi uma mãe para ela, não tirando o mérito de sua mãe, mas ela disse o seguinte, olha, falou assim, Kátia, aquela frase certinha, de abençoar, como é, Kátia? Que ela falou, aquela frase certinha, você abençoa as pessoas, como ela falava, é isso mesmo, né? Abençoa as pessoas, Kátia, abençoa a pessoa, você vai ser abençoado. E a Kátia tem visto ao longo do período de vida dela como Deus tem abençoado. Porque ela, às vezes, você dá um presente, você dá uma coisa, ela não está presa. Ela falou assim, ela contou esse segredo para ela, mas a família da Kátia, cada essa palavra tem sido abençoada. Sabe o que Deus está falando? Quando você devolve para Deus, Deus está falando assim, você está tendo amor, está mostrando carinho pelo Deus que eu tenho sido para você. Você tem entendido quem sou eu para você. Eu não estou te obrigando a dar, mas te dou um conselho. Aí entra a obediência, professor. Entra a obediência. Eu vou te dar um conselho. Trazei o dízimo à casa do Senhor. Pastor, isso é imperativo. Deus está mandando fazer. Não, está dando conselho. Mas ele fala aqui antes, para poder fechar, 3. Eu queria ler no versículo 6. As pessoas ficam aborrecidas com esse texto, porque a palavra é muito forte, mas é uma palavra de orientação para nós, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais, os desviaste dos meus estatutos e não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí vem a palavra, vou parar o homem, é Deus. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Aí vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Aí a palavra vai ser, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então Deus começa a explicar essa questão de tirar aquilo que é de Deus. Sabe por quê, irmãos? Claro que nesse período aqui, uma das razões que eu coloco, nós precisamos ter essa visão. Por que Deus nos abençoa? E se nós não tivermos essa visão, como nós vamos ver outras pessoas sendo abençoadas? A obra de Deus começa a cair capenga, em dificuldades, a pessoa senta na cadeira, a cadeira quebra, o microfone está sempre velho e tal. A obra de Deus vai sendo feita de forma relaxada. E a gente não se preocupa com o Deus que a gente serve. Mas mais do que isso, é o amor de Deus por nós. Você faz assim, respirou, irmã? Glória a Deus, hein? Glória a Deus, está vivinho, hein? Mas tem gente que puxou o ar agora, não conseguiu, morreu. Não é brincadeira. Morreram muitas pessoas agora, nesse minuto. É o amor de Deus para nós, é saúde, é a proteção. Me dá uma resposta com sinceridade. Alguém daqui correu para o hospital, que estava passando mal, teve que correr para o hospital essa semana? Deus te guardou. Você acha que não passou nenhuma bactéria perto de você, não? Você acha que não passou nenhum bandido perto da gente essa semana? Será que não passou ninguém com uma intenção de nos machucar essa semana? Será que não passou ninguém? Mas se passou, o Senhor estava lá te protegendo. Estava guardando os seus filhos. Estava guardando a sua casa. Estava guardando o seu bem. Sabe aquela pessoa que entrou na tua casa? Às vezes entrou o cara lá com vestido de correio. Entrou um cara lá para fazer a parte elétrica da tua casa. Entrou alguém para quebrar um chão da sua casa. Às vezes entrou uma pessoa até que você conhece, mas ela não entrou espiritualmente bem na sua casa. Mas quando ela passou pela tua porta, o anjo do Senhor estava lá na porta, dizendo, ela entra, você não. Ele entra para quebrar o chão, você não. Ele entra para entregar a carta, você não. É o anjo do Senhor na nossa porta batendo a gente, irmão. Eu creio nisso. Eu não preciso ver, mas eu creio.
E nós estamos no mundo espiritual. Nós não somos desse mundo, tendo uma visão espiritual. Então não me guardou só me dando vida, não. Teve muita coisa que Deus fez por mim essa semana. Amém. Eu não sei se na hora, às vezes eu estou abrindo essa porta, irmão. A gente fica preocupado. Eu abro a porta porque eu vim sozinho. Eu não posso mais deixar o carro na rua. Eu abro a porta, eu falo, Senhor, eu não sei se tem alguém aí esperando eu abrir a porta para entrar junto comigo. Eu falo, Senhor, vai me guardando. Eu abro a porta, vou no carro, pego o carro, coloco para dentro, vou fechar a porta. Nessa hora acontece muita coisa por aí. Quantas casas as pessoas entraram porque o cara só abriu e deixou não abrir a porta. Então o Senhor tem nos guardado. Amém. Quando eu devolvo para Deus é por muita gratidão, nunca por obrigação. Mas essa obediência dá prosperidade. Ele disse, olha, essas pessoas estavam sendo amaldiçoadas, porque a mim me roubais. Pode olhar só. Aí ele fala assim, ó, trazei, vamos ver o versículo 10. Trazei o dízimo, os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida. Mas eu digo, a gente nunca sabe como Deus vai nos abençoar. Mas eu fico feliz. Eu vejo o pastor Davi, desculpe pastor, mas agora vou colocar meu amigo pastor Davi ali. Eu vejo o pastor Davi, né? É um homem de Deus, ele é muito esforçado. Desde que eu conheci o pastor Davi, não tem medo de correr, já passou muita luta, mas ele vai. Mas eu tenho visto como Deus tem dado estratégia ao pastor Davi. Ele entende muito de eletricidade, parte predial, mas Deus deu uma estratégia a ele, para ele prosperar. Estou feliz por isso, pastor Davi. Porque Deus tem que dar uma estratégia. Então, Deus quer a nossa prosperidade. Deus quer a tua prosperidade. Então a gente vai vendo isso, mas a gente vai fazendo isso por quê? Vamos devolvendo para Deus. Vamos devolvendo para Deus. Ele diz assim, a bênção será sem medida. Você quer receber essa bênção? É só cumprir essa palavra. É só cumprir. Irmãos, faça a prova com Deus. Senhor, tem sido dizimista. Eu estou duvidando dizimista passar e Deus não passar luta e Deus não trazer uma resposta. Eu não vejo não acontecer diferente disso. Vai acontecer diferente disso. Se você é dizimista, Deus vai trazer uma resposta. Deus vai dar uma bênção. Cadê a Alessandra? Alessandra, fique em pé. Já viu a Alessandra? Senta. Né? A Alessandra recebeu uma bênção assim, também extraordinária, né? Extraordinária. Glória a Deus. Mas dessa semana, extraordinário. Então, a gente começa a ver o seguinte, a preocupação de contar, só se coisa assim, tá, Alessandra? Você pode contar, não há problema. A Alessandra é uma senhora profissional. Jovem, mas é uma senhora profissional, essa jovem, uma senhorita profissional. Então, o que acontece? Ela estava precisando trabalhar também em uma outra área, e ela trabalha com empresas muito grandes, só que ela chegou e não sabia, né, como fazer, porque, e até vamos estar orando, porque agora Deus já cumpriu a bênção, e ela desejando trabalhar em outra empresa. Aí ela veio aqui comigo também e falou, pastor, ora, porque essa semana eu vou fazer a minha entrevista. Eu falei, tá bom, vamos orar. Esse lugar já é conquistado. E ela foi lá, e não era, essa foi mais fácil que a da Mariana. Ela chegou nessa empresa grande, já tinha conhecido o currículo dela, muito bom, graças a Deus. Ela disse que conversou com eles, conhecido, já conhecia há muito tempo. E eles perguntaram assim, você é para começar agora. É para começar já. E ela começou a ver essa bênção de Deus na sua vida. Mas por que Deus faz isso? Para que a bênção que ela está recebendo, ela não pise em ninguém, ela abençoe a sua vida, a sua casa, os seus projetos, e ela possa também ter a visão de Deus na vida dela. Quem que deu essa bênção a ela? Foi o Senhor.
É o Senhor que abriu uma porta muito grande. Ela só trabalha assim com essas empresas pequenininhas, tipo Shell, Petrobras, essas coisas pequenininhas, coisa pequena, né? Porque a senhora profissional, a senhora, essa menina aí simplesinha, mas ela é uma fera. Uma fera. Como tem muitas feras no Senhor, né? Amém. Que Deus vai abençoar. Mas Deus diz assim, ó, trazei o dízimo que eu vou te abençoar. As janelas do céu serão abertas. E eu vou parar uma ação. Aí que está o detalhe de Deus. Ele para a ação de um gafanhoto. Deus vai especificar que essa é uma ação diabólica. Então ele vai parar e diz assim, olha, devorador, tu não pode mexer na finança dessa minha filha. Você parou para pensar o que é isso? Entrou em ação. Diz, ó, até então não tinha serva de Deus aqui. Não tinha serva de Deus. Agora eu cheguei, eu sou o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E devorador não toca mais nessa empresa, porque tem uma serva dizimista aqui. Você entendeu isso? Essa é a bênção de Deus, a prosperidade. Aí começa a prosperidade. Então Deus vai te abençoar, vai agir, nós daremos assim continuidade na semana que vem, se Deus permitir, cada ceia, mas que Deus esteja abençoando você, amém? Vida próximo, não agrida ninguém com palavras, não deixe que esse sentimento entre na sua mente. Você não é rico, você é próspero. Você pode ter uma Ferrari na porta. Deus pode te dar condição de comprar uma Ferrari, mas você não vai entrar com a cabeça de Ferrari. Você não vai entrar com a cabeça de cavalo aqui. A Ferrari é o quê? Então não vai entrar com a cabeça de cavalo na igreja, vai entrar com a cabeça de servo de Deus aqui, né? Você é servo de Deus. Tudo é dele. Para ele e por ele. Toda honra seja dada ao Senhor. Mas se você quer que o pastor ore uma vez que você precisa, fique em pé, que eu quero orar. Para que você conte o seu testemunho. A obediência nós conquistamos. Não deixe que o mundo mude o teu pensamento. Muitas coisas a gente começa a aceitar, mas que essas coisas não venham quebrar os princípios de Deus. Não use a tua inteligência para combater a palavra de Deus. Não use a sua lógica para vir contra os princípios que o Espírito Santo quer na igreja. Muitos homens foram levantados com capacidade humana, mas sem nenhuma presença de Deus. Nós podemos ter capacidade, temos condições de intelecto, mas estamos na dependência do Senhor. Para que o seu tempo seja Senhor nas nossas vidas, amém? Estou no propósito. E nesse texto, antes de fechar a palavra com oração, está aqui nesse texto. Estava andando, eu confesso testemunho para os irmãos. Eu tenho que falar antes, quando começar a acontecer, os irmãos já sabem. Mas só porque o senhor não deixa, o senhor fica só para o Senhor, porque eu tenho que falar para a igreja. Já estou fazendo isso há um tempo. Mas quando começar a acontecer, você saberá, foi o propósito que o pastor fez. Estava andando na rua, aí cheguei na igreja e comecei a pensar: Senhor, o que eu preciso fazer para ver o teu povo abençoado? O que eu preciso fazer para que as pessoas recebam cura? Comecei a trazer a responsabilidade para a minha pessoa, para a minha vida. Senhor, o que eu preciso fazer para que eu, quando tocar em alguém, ela seja curada? Porque se acontece com algumas pessoas, essa bênção não é particular, é para todos, tem que ter uma razão. Não tem que me dar estratégia. Aí vem aquele texto que está em Malaquias, não precisa abrir não, 3:18. Aí diz aqui: então vereis a diferença do justo e perverso, que serve a Deus e que não serve ao Senhor. O que eu preciso fazer para ter a diferença? Aí Deus falou no meu coração: você vai se dedicar. Você vai se dedicar. Você vai se dedicar. E você vai se dedicar. E você não vai parar de se dedicar. E aí que eu comecei a fazer a minha oração de terça-feira com mais responsabilidade. E aí está começando a acontecer no meu desejo de ficar dentro da igreja orando ao Senhor. Porque eu quero ver a sua vida abençoada. Amém.
Eu não estou pedindo, claro que eu terei bênçãos, mas eu estou pedindo por você, a igreja, o povo de Deus, os seus filhos. Para você que está com 80 anos, mas como você também está novinho aqui, a bênção de Deus. Aí Deus me deu uma estratégia, essa fica no meu particular. Eu estou nessa obediência. E sem o tempo, porque Deus trabalha comigo assim. Quando Deus disse que ia mudar a minha vida em 10 anos, Ele mudou em 10 anos. De 2000 a 2010, quando tornou-se igreja aqui, e não estava marcado isso. Aí o Senhor falou assim, chegou os 10 anos, eu contei e falei, caramba, chegou. Eu falei para a igreja, a partir de agora você é abençoado. Os irmãos viram. E daí para frente. Mas Deus falou o tempo que eu tenho da dedicação. Eu tenho um tempo da dedicação, não é coisa de 24 horas, não. Tem um tempo. E eu vou cumprir o tempo. É a minha parte. Eu vou cumprir o tempo. Quando acabar. Não sei se antes Deus vai começar a mover. Estou vendo já mover. Já estou vendo Deus agir. Mas eu sei uma coisa, eu quero avisar a igreja. E vai ficar registrado. Certo, pastor? Futuro pastorzinho. Vocês que brincam aí, pastor Igor. Né, pastor Álvaro? Eles brincam assim, um chama de um de apóstolo, de bispo, de mulher. Está profetizando, né? Glória a Deus. Mas eu sei que quando acabar esse tempo que Deus me deu, grandes coisas nos vão. Então estou contando agora, depois chegar para falar assim, vocês lembram que começou. Mas Deus falou assim, dedica, se dedica, se dedica, se dedica. Vigia, 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 vigia. Presença, 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 presença. Aleluia. Deus está aqui e Ele vai fazer grandes coisas. Amém? E eu estou tomando posse dessa terra. Aleluia. Quero dizer, igreja, eu não sei quantos vão se arregimentar nesse exército. Mas eu gostaria que você, a partir de hoje, tomasse posse da tua bênção. Porque Deus está dando recurso a vocês, porque nós precisamos tomar essa terra. Deus vai dobrar salário de irmãos aqui. Eu não vou falar 10 vezes, porque Deus não fala 10 vezes. Eu estou falando uma palavra profética agora. Deus vai dobrar salário de pessoas aqui. Essa será a marca. Quando Deus dobrar, você pode me falar. E não vai demorar, não. Deus vai dobrar salário de pessoas que está recebendo 1.000, vai receber 2.000. E não será uma chegada de 1.000 a mais. Será salário. Escuta o que o pastor fala que Deus está me dando agora. Eu não tenho medo de falar o que Deus fala. Eu digo à igreja, vocês me conhecem, que eu não sou pastor que fico falando que Deus fala comigo toda hora. Ele fala no meu particular comigo, em alguns momentos. Agora Deus está trazendo uma palavra para a igreja. Aleluia. Que Deus vai dobrar salário de pessoas aqui. Amém. E não será aquele negócio, recebi uma. Não, vai entrar no salário. Depois que eu entrar, é dali para frente. Você será, porque Deus tem mandado eu fazer uma conquista dessa terra. Chegou o tempo. Isso é um outro detalhe. E você será abençoado porque você vai entrar nessa conquista. E vai chegar um tempo que nós vamos ter o nosso tempo bem maior. Por isso que Deus vai abençoar você. Você quer essa bênção? Então se aposte pela fé e seja obediente ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Os céus estão em pé, ó Deus, estão colocando as suas situações, as suas dificuldades e alguns problemas financeiros, porque eu estou falando de prosperidade. E creio que alguns estão aqui, Senhor, colocando diante de Ti os seus problemas, os seus projetos, e estão pedindo Tua prova, Deus. Então, amém.